Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, estou aqui para mais um dia de estudo com vocês, um estudo direcionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos tratar do capítulo 11, item 11, o egoísmo. Para darmos início, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazermos uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela nossa vida, nossa saúde. Muito obrigada pela possibilidade do estudo, do entendimento. Seja conosco, Senhor, nos amparando, nos protegendo, nos instruindo no caminho do bem, auxiliando que possamos absorver da melhor maneira os ensinamentos que nos chegam e que possamos praticá-los no nosso dia a dia para nos melhorarmos, para progredirmos e para sermos melhores do que antes. Seja sempre em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, e acima de tudo em nome de Deus que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Meus amigos, o estudo hoje é Evangelho. Então, se vocês quiserem, podem pegar para a gente acompanhar juntos, tá? Capítulo 11, como eu disse, o egoísmo, item 11 também. Eu vou ler alguns trechos e nós vamos conversando mais ou menos, né? Eu daqui, vocês daí, tá bom? O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias na terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. Ainda tem mais um pouquinho, mas vamos seguir aqui o nosso raciocínio, né? Meus amigos, eles são muito claros, né? O espírito que trouxe essa mensagem pra gente é Emmanuel. Emmanuel, Paris, 1861. Eu botei a minha colinha ali, mas não observei, porque eu vi o item 12 abaixo. A gente está numa condição hoje de estudo, né, de moralidade, pelo menos de apresentação dessa moralidade, que faz com que a gente possa raciocinar da seguinte maneira e termos certos conflitos. Eu não sou egoísta, eu consigo doar mantimentos, eu consigo doar roupas, eu consigo ofertar alguma coisa para as pessoas. A gente às vezes tem uma limitação no nosso entendimento do que é egoísmo. Não sei se vocês que estão me ouvindo tiveram a oportunidade de participar. Nesse domingo, nós tivemos na casa o encontro de Jesus. É muito batido, é muito dito frequentemente para a gente que nós temos Jesus como nosso modelo. Mas para que serviria um modelo se a gente não tentasse copiar esse modelo, não é verdade? O Evangelho já trouxe isso para a gente, né? Pôncio Pilatos, ele teve uma atitude egoísta, dando a oportunidade, entre aspas, né, do povo escolher e lavando suas mãos. Ele, naquele momento, ele detinha o poder da lei. Ele poderia simplesmente não ter feito alguma coisa diferente. Mas como nós também aprendemos frequentemente, nós temos escolhas, nós vivemos uma vida de liberdade, mesmo que não total, né? Porque a gente ainda não tem o conhecimento total, mas dentro das nossas faculdades nós temos a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade de decidir qual caminho nós queremos seguir agora.
E saber o que é correto e não praticar é um mal. Então, por vezes, a gente limita a nossa compreensão, ou o que a gente quer apresentar como compreensão, às nossas imperfeições e sabidas, né? Imperfeições sabidas. Então, voltando aqui só para a linha de raciocínio. Nesse encontro foi trazida uma coisa muito curiosa. O nosso egoísmo, ele é tamanho, ele é tão grande, que por vezes até uma enfermidade, uma adversidade, uma situação que nos contraria, e que nós perguntamos assim, poxa, por que comigo? Isso não deixa de ser egoísmo. Porque se o próximo sofre, se o meu próximo passa por adversidades, se ele está numa situação complicada e com ele pode, por que não pode acontecer comigo? Né? Quando a gente pega o ego, que somos nós, e nós exaltamos demais esse ego, quando a gente se coloca no centro de tudo, isso é extremamente perigoso para nós, para os que nos cercam e para a nossa evolução. Porque a partir do momento que tudo é meu, tudo é para mim, eu sou o centro dos holofotes, né? Tem que estar tudo da maneira que eu quero, né? Eu vou retrucar inclusive com Deus, porque as situações estão me acontecendo. Eu já tenho toda a bagagem de orientação, que caso não tenha uma explicação plausível nessa encarnação, isso vai ser buscado nas anteriores. Nada acontece de forma aleatória ou por capricho. Né? Nós estamos em um planeta de provas, expiações e reparando as situações que nós nos comprometemos anteriormente. Então nós precisamos ter resignação e submissão às vontades de Deus, em todos os âmbitos. Que a gente não limite o nosso entendimento de egoísmo a dar ou não 1 quilo de alguma coisa, a dar ou não uma peça de roupa que eu não uso mais. Isso é muito superficial. Nós já estamos num ponto de entendimento que o egoísmo extrapola isso tudo. Quando ele fala aqui no início pra gente que é muito importante que a gente consiga olhar para fora, e essa imagem aí ela é muito interessante. São tantas as misérias que estão espalhadas no nosso planeta, são tantas as dificuldades, são tantas as dores, né, nesse mundo que nós estamos habitando, que extrapola os benefícios materiais que a gente tem para oferecer. Eles são fundamentais por vezes, né? Mas a nossa atenção, o nosso ouvido, a nossa presença, o trabalho no bem, isso também é uma forma de demonstrar, né, que nós estamos superando essa chaga que atravanca e prende o nosso planeta ainda em tantas dificuldades, né? Ele explica ali que nós não conseguimos subir ainda no patamar da hierarquia do planeta, que a gente ainda não conseguiu concluir essa transição, porque nós não tivemos ainda a condição de superar as adversidades internas. Enquanto a gente estiver observando, peço desculpa a vocês, eu não estou no estúdio, não estou no local profissional, estou na minha própria residência, então por vezes esse incômodo aí do telefone que eu esqueci de retirar do gancho já vai parar, tá? Não vamos perder a linha de raciocínio não. Então por vezes o que ele diz aqui pra gente, que a condição da gente vencer a nós mesmos, vou até dar uma passadinha um à frente. Olha que interessante, Platão, ele já dizia, né, vencer a si próprio é a maior das vitórias. Olha quanto tempo ele teve encarnado antes de Jesus. Então esse ensinamento cristão, essa máxima cristã, as leis de Deus que estão em nossa consciência, estão em nossa consciência. Desde sempre, a humanidade sempre teve a oportunidade, né, de praticar o bem, vivenciar o bem, né, se tornar melhor. Mas hoje, além dessa coisa inata, além dessa coisa que nós trazemos, nós temos maiores explicações. Nós temos o embasamento da doutrina espírita. E é aí que ele também vem trazer para a gente nesse capítulo a importância do espiritismo nessa situação. Porque o espiritismo, ele alavanca
o nosso entendimento moral. O Espiritismo, ele dá fundamentação científica, ele dá uma fé raciocinada. E isso modifica a nossa moral. Então, ele proporciona esse crescimento bivalente, ele proporciona esse crescimento nas duas áreas necessárias para a integralidade do ser. Nós precisamos ter conhecimento teórico, científico, conhecimento acadêmico para fundamentar a nossa fé. Nós temos uma tarefa muito importante, né? Que é de passar para o próximo, principalmente com o nosso exemplo e com a nossa própria modificação, os exemplos e as formas mais acessíveis à humanidade hoje de exemplos, de práticas. Exemplos, né? Práticas. Nessa ocasião que Pôncio Pilatos chamou a população à tomada de decisão, infelizmente, talvez até eles mesmos não pudessem fazer nada tão expressivo assim, visto que eles não eram representantes da lei. Então nós, no nosso cadinho, na nossa profissão, no nosso dia a dia, como responsáveis, como evangelizadores, como responsáveis mais velhos por qualquer um, ou simplesmente pelo fato de nós termos a nossa vertente, né, de fé, religião, doutrinária, nós temos a incumbência de passarmos adiante toda essa luz que nos chega com esses ensinamentos. Se o egoísmo é essa chaga da humanidade, é essa trava que impede com que nós prossigamos na evolução, se o egoísmo é o alvo que todos nós, verdadeiros cristãos, devemos atingir, se é o que nós devemos perseguir em nós, primeiramente, e no próximo, e em toda a humanidade, se é isso a coisa mais importante que nós temos para fazer, que nós possamos iniciar de uma maneira singela, identificando em nós as nossas dificuldades, que nós possamos corrigir as nossas faltas, que nós possamos pelo menos diminuir essas faltas. Se nós ainda praticamos um ato de egoísmo com palavras, ou com afastamento, ou não querendo colocar a mão na massa, ou não destinando até o nosso supérfluo ao próximo, cada um de nós sabe aonde pode atuar. Outra lição muito interessante que foi dada, né, nesse domingo, nesse estudo, e isso é muito bom de se compartilhar, é que, primeiramente, nós ouçamos os ensinamentos e apliquemos a nós. Isso é fundamental, porque apontar dedos e identificar falhas no próximo parece que é a nossa especialidade, né? Parece que a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Tudo que está de errado na conduta do próximo, seja ele muito próximo, seja ele um próximo na televisão, né? Isso é uma coisa que a gente consegue com muita facilidade identificar. Mas quando nós nos referimos a nós mesmos, nós conseguimos florear, fantasiar de uma maneira que aquilo ali não pareça tão ruim. Mas nós sabemos que aquilo ali não é o correto. Então cabe a nós essa tarefa de tirar as ervas daninhas, arar essa terra, né? Fazendo analogias aí. Mas que a gente possa se investigar, se conhecer, se iluminar, se instruir, para que nós nos modifiquemos. E hoje, se a gente faz alguma coisa com sacrifício, ok, é com sacrifício, mas a gente já está fazendo. Amanhã isso vai ser menos trabalhoso, e depois menos ainda, e uma hora isso vai se tornar natural. E acontece, gente. Acontece, com certeza acontece. Alguns itens com mais grau, alguns itens com menos grau de dificuldade e outros com mais grau de dificuldade. E o egoísmo ele não é uma coisa simples. Como eu trouxe para vocês a reflexão, não é simplesmente não dar ou dar 1 quilo de alimento. O egoísmo está nas menores e nas maiores ações que nós temos, nos menores e nos maiores sentimentos que nós temos. Por vezes nós não verbalizamos sobre o egoísmo, mas nós sentimos ele em nós. E isso nos causa revolta, sofrimento, alguma
condição difícil, que nos impede de estarmos bem, né? Não estou falando do extremo absurdo das pessoas que são acumuladoras. Isso aí já está num grau patológico, né? Não é isso. Mas, de qualquer maneira, se a gente cogita pensar se pode ou não, sabendo que pode, a gente já está num degrau complicado. E cabe a nós mesmos identificarmos isso. Passando adiante. O egoísmo é trazido para nós como fonte de todas as misérias, né? E eu vou ler uma frase de Madre Teresa para vocês. O mundo que Deus nos deu é mais do que suficiente, segundo os cientistas e pesquisadores, para todos. Existe riqueza mais que de sobra para todos. Só é questão de reparti-la bem, sem egoísmo. Olha que simplicidade e olha que coisa profunda. O planeta é mais do que suficiente, o planeta é maravilhoso, né? A riqueza, ela está aí em grau avantajado. Nos é chegado também que nunca existirá igualdade, porque também não é igual a disposição para o trabalho. Então, sempre haverá desigualdade, mas se cada um puder pensar na possibilidade disso diminuir, quanto mais desigual, né, for, pior. Mas quanto mais equilíbrio houver, melhor. Então, ainda não estamos num estágio de equilíbrio total, de uniformidade total. Ainda precisamos ter essas diferenças, porque somos muito diferentes ainda, estamos em estágios muito diferentes. Ninguém aqui é Chico Xavier desprendido à beça, né? Mas a gente já tem a condição de entender que basta que a gente tire um pouquinho do nosso supérfluo, o supérfluo do nosso tempo, o supérfluo do nosso sentimento, né, do nosso personalismo, que a gente consiga separar as coisas e colocar realmente o crivo da razão nas nossas ações. Se a gente conseguir passar nossas ações pelo crivo da razão, ela já vai nos mostrar que nós estamos exagerando, estamos sendo egoístas, querendo tudo para nós, os holofotes, as atenções, né, os aplausos. Será que nós estamos fazendo aquilo ali verdadeiramente? Desinteressadamente? Pelo bem comum? Ou será que a gente está fazendo aquilo ali para ser um representante, um ícone ou alguma coisa nesse sentido? Né? O que não deixa de ser um egoísmo, né? Uma vaidade exagerada, uma personalidade que quer muita atenção, né? O ego fala mais alto. Então, que essas misérias elas possam ir diminuindo, ficando sem nutrição dentro de nós, ficando sem fortalecimento dentro de nós, para que em encarnações futuras a gente possa dar esse salto. Porque se a gente pensar em uma ascensão vertiginosa, se a gente pensar, né, num progresso avassalador, a gente vai estar se enganando. A gente tem que ser prático, objetivo, saber calcular direitinho o passo que a gente pode dar para a gente não se enganar. Ninguém aqui tem asa. Né? Nós não estamos numa etapa de ter asas ainda. Nós estamos na etapa de vencermos a nós mesmos. E esse chamamento, ele é possível. Porque se a gente não conseguir em primeira instância, se vai em segunda, em terceira, quantas vezes forem necessárias para que a gente possa, já identificada a falta, a gente corrigir. Vamos prosseguir aqui com a leitura do nosso Evangelho. É por esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, e a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhes entravam a marcha.
expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo do vosso coração. É mais que um conselho, né? É mais que um ensinamento. É realmente uma coisa de irmão para irmão. É o bem que querem para nós. Né? É o caminho das pedras ali para a gente seguir. Porque a gente tem essa necessidade de dizer que a gente quer ser feliz. A gente tem essa necessidade. Porque é inato a gente querer progredir. Está em nós esse entendimento do progresso. E a gente vai progredir para um mundo mais tranquilo, né? Um mundo de regeneração e, na sequência, outro tipo de planeta. E aí, mais à frente, a gente vai conhecer a felicidade, né? Mas essa sensação, essa necessidade de querer estar feliz, de querer estar completo, nada mais é do que essa vontade de estar melhor. Às vezes a gente não sabe expressar. E aí a gente acha que se a gente sair comprar um sapato, se a gente sair comer muito, se a gente sair viajar, que a gente vai ficar feliz. Mas não sei vocês. Se tenho um problema muito sério, eu posso ir para onde for. Eu já li uma charge dizendo assim: entre ser feliz aqui e ser feliz em Paris, infeliz aqui, e ser infeliz em Paris, prefiro ser infeliz em Paris. Eu não acho que seja uma possibilidade. Mesmo nas piores adversidades da minha vida, por mais que eu estivesse com a cara sorrindo, eu estava sentindo aquilo. E onde eu fosse, eu estaria sentindo isso. Então, por isso, essa convocação tão forte e tão repetitiva de nós modificarmos a nós mesmos. Porque nada vai conseguir trazer para nós nem um breve momento de tranquilidade, de paz e felicidade, né? Se nós não estivermos em paz conosco mesmo. Então, se a gente elevar isso a uma máxima cristã, de que nós devemos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós desejamos que fosse feito para nós vamos querer que o próximo tenha uma casa, nós vamos querer que o próximo tenha seu alimento, nós vamos querer que o próximo tenha lazer, nós vamos querer que o próximo tenha segurança. Nós não vamos querer tudo que nós queremos para nós e para os nossos? E na hora que nós tivermos um despertar ainda maior, isso vai nos incomodar. O nosso próximo, em situação diferente, inferior, em dificuldade, numa situação diferente da nossa, isso vai ser um incômodo. E quando isso for incômodo, isso é um alerta. É um alerta de modificação. Então, nós ainda, nessa caminhada, se nós não sentimos incômodo quando nós vemos uma pessoa moribunda, quando nós vemos uma pessoa um pedinte, se nós não temos nenhum tipo de alerta em nós, isso é preocupante. Porque nós ainda não identificamos no próximo o nosso irmão. Eu estou levantando todos esses tópicos, mas não pensem que isso é uma coisa universal para quem fala. Isso é a técnica. O que eu estou reproduzindo aqui é o correto, é o que é para ser feito. E a gente não vive numa sociedade que estimula que nós façamos isso. Nós vivemos numa sociedade muito violenta. Nós vivemos num momento muito turbulento. Então nós temos esse conflito em nós. Nós que estamos hoje encarnados aqui. Nós temos esse conflito. Fazer o bem, estarmos sujeitos à violência, estarmos sujeitos a situações complicadas. Então, por isso que nós temos que fortalecer em nós esse entendimento maior e tão grande como exemplificado por Jesus. Todos os cristãos, todas as pessoas que por vezes nem sabem que são cristãos, mas já têm a máxima em si e praticam. Então, essa é a tarefa mais complicada. Estou sendo até repetitiva. Mas é isso. A tarefa mais complicada é corrigir em nós. E, na sequência, agirmos. Atuarmos nessa modificação. Modificarmos o nosso olhar para o mundo, modificarmos as nossas ações com o mundo,
que se a gente entender, já é muito, já está ótimo, a gente entendeu. Mas se a gente conseguir praticar melhor, maior o nosso desenvolvimento. E é isso que a gente tem que ter em mente. Que tudo que nos afasta da felicidade está sedimentado no egoísmo. Tudo que nos afasta. Qualquer outro nome que você der para o que você faz e acha que faz e não é correto, se você buscar de verdade a raiz, é o egoísmo. É o nosso personalismo, é a nossa é nos colocarmos em primeiro lugar e nos colocarmos como elemento central. E nós pecamos muito, a humanidade peca muito, quando ela tira Deus do centro e se coloca. Porque aí ela passa a não colocar as coisas que Deus ensinou como centrais, e sim a sua própria necessidade como uma coisa central. E daí se desenrolam guerras, se desenrolam questões políticas, se desenrola briga com o vizinho, questões domésticas, com filho, com cônjuge, com pais, a falta do entendimento e a falta dessa visão de que o outro é seu irmão e merece e precisa do mesmo que você. E se a gente ainda não tem condições de fazer isso de uma forma total, que a gente consiga fazer isso de uma forma mínima, mas que a gente faça, que a gente comece, tá bem? Esse estudo é muito importante, que vocês possam reler, ele é curtinho, que vocês possam repensar sua caminhada, que vocês possam avaliar sua caminhada, que os pontos positivos de ganho sejam motivo de satisfação pessoal, que seja motivo de confirmação da caminhada correta, e que as coisas que ainda não estão 100% ou próximo do que vocês consideram ideal, que vocês possam trabalhar. Que vocês possam vir, frequentem as sessões da casa, quinta-feira às 19h30, sexta-feira às 15 horas, estejam presentes, porque esse estudo aqui é muito bom, de grande valia para todos nós, mas presencialmente também. Então é isso, o estudo de hoje. Vamos terminar com uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela reflexão do dia de hoje. Muito obrigada pelo amparo dos nossos amigos espirituais do bem, que nunca nos abandonam, nossos anjos da guarda. Que possamos ter como guia e modelo Jesus em todas as questões do nosso dia a dia. Que possamos parar, refletir, fazermos uma prece nos nossos momentos de adversidade, que são muitos. Seja conosco, Senhor, para que possamos progredir e caminharmos em tua direção. Que seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem, nossos amigos anjos da guarda, nossos mentores, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe santíssima, tão querida, em nome de Jesus e de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece com muita alegria nos nossos corações. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada e até o próximo estudo.